Olá, está começando o Saúde e Beleza. No programa de hoje vamos falar sobre a auriculoterapia, uma técnica de acupuntura que utiliza pequenas sementes. Todo o estresse do dia a dia pode desaparecer com a Quick Massagem. Profissionais falam da importância da doação de órgãos e ainda conheça a frequência de brilho. Fique com a gente, o Saúde e Beleza está no ar. Há 5.000 anos atrás, os chineses já utilizavam as sementes na cura de patologias. Mas eu não estou falando de ervas medicinais ou chás que devem ser ingeridos. Na reportagem a seguir, você vai conhecer a auriculoterapia, uma técnica de acupuntura que substitui as agulhas por sementes. Elas precisam ser minúsculas e bem redondinhas. As sementes utilizadas na auriculoterapia são colocadas em pontos específicos da orelha. O pavilhão auricular é um microsistema. Por que microsistema? Porque aqui a gente consegue trabalhar todos os órgãos do corpo. Então tem pontos específicos e através da estimulação da semente eu consigo trabalhar o órgão que eu desejo, né? Que a pessoa está com uma deficiência, enfim. As sementes utilizadas pela Thaís são as de couza. Diferente da mostarda, também bastante usada na auriculoterapia, a couza não aquece, diminuindo o desconforto. A semente de couza é neutra. Então, eu trabalho com a técnica da chinesa Huang Shu, que é a técnica com duas sementes. Uma, eu estimulo o ponto específico que vai trabalhar o órgão. E a segunda semente, eu trabalho a ramificação nervosa para contribuir para a analgesia, então, da patologia da pessoa. Como se fosse um feto invertido, a parte de baixo cabeça, então se trabalha mais questões da cabeça e pescoço embaixo, enfim, vai fazendo a posição anatômica ali, tem os pontos específicos do corpo. A técnica não tem contraindicações, mas é dolorosa. Os pontos precisam ser estimulados de 3 a 5 vezes por dia. A estimulação da auriculoterapia atua nos órgãos correspondentes, auxiliando-os a encontrar uma forma adequada de funcionamento. Com esta terapia é possível tratar diversas patologias. Entre elas está a ansiedade, a sinusite, a insônia e até mesmo os problemas digestivos. É algo alternativo que tu pode conciliar normalmente com o tratamento da medicina nossa tradicional, né? A nossa ocidental, não tem problema nenhum, não tem nenhum efeito colateral, pode fazer seu tratamento com o médico e vir fazer a auriculoterapia também, contribui muito para o resultado. São necessárias, em média, 4 sessões para o cliente começar a perceber os resultados. Doenças crônicas levam mais tempo, né, para a gente alcançar um resultado. Mas, de uma forma geral, no mínimo 4, de 4 a 10 sessões, a gente consegue ter um resultado eficaz. Uma massagem é sempre bem-vinda para aliviar o estresse, ainda mais se ela for bem rápida e eficiente. Conheça agora a Quick Massagem, ideal para aqueles dias mais corridos. Uma técnica de massagem rápida que mistura shiatsu é trabalhada em uma cadeira especial, onde o cliente fica sentado em posição fetal. Pode ser feita no final do dia ou no intervalo do trabalho. É recomendada para diversos tipos de distúrbios. Para dores musculares, para circulação sanguínea melhora, a parte de estresse melhora bastante, para dores de cabeça, dores musculares, tensão do dia a dia, a irritabilidade do serviço, né? Feita em diversos pontos do corpo, inicia com o alongamento da coluna. Pessoas que trabalham muito tempo sentadas têm tendência a sentirem dores nesta região. Auxilia também no tratamento de escoliose e lordose. Parte cervical, que geralmente é a parte onde tem mais tensões de estresse, problemas de insônia, posições das pessoas trabalharem muito sentadas no computador. Então, geralmente, existem muitos nódulos nessa parte que provocam estresse, dores de cabeça. Os membros superiores também são trabalhados. É indicado para quem sofre de tendinite. As dores de cabeça cessam instantaneamente com a massagem. Não podemos esquecer a região do quadril, que também é beneficiada. A gente pode também alongar essa parte do quadril, né? Que é onde se sente muita dor também de ficar muito tempo sentado ou simplesmente pelo fato de estar em pé, né? Que todas as mulheres geralmente têm que trabalhar de salto, então sentem muita dor nessa parte da coluna.
Então a gente pode trabalhar mais forte, alongando bem. Mas atenção, converse com seu massoterapeuta, pois a técnica não é recomendada para pessoas hipertensas e gestantes. Uma boa ideia para aliviar a tensão do dia a dia, a Quick Massagem tem duração de cerca de 20 minutos. Dá para dar aquela fugidinha do trabalho e vir relaxar. Agora é a minha vez. Com licença. A decisão de doar órgãos de um familiar já falecido é delicada. E no caso de um doador vivo, o procedimento pode ser feito apenas entre familiares. Conheça mais sobre a doação e o recebimento de órgãos na reportagem a seguir. Um assunto ainda pouco debatido em casa, mas cada vez mais recorrente em todas as famílias brasileiras: a doação de órgãos. A gente precisa muito que as famílias também discutam isso em casa, né? Ou no trabalho, onde estiver na escola, onde houver a oportunidade de trazer esse tema. Porque é muito mais fácil para a família decidir quando ela sabe o que aquela pessoa falecida queria que fosse feito naquele momento. O transplante vem se consolidando como uma alternativa de tratamento em todas as áreas, né? E cada vez mais a gente tem indicações de transplante. Então é muito mais provável que a gente venha a ser um receptor do que um doador. E foi com uma situação como essa que seu Hélio se deparou. E daí os médicos faziam os exames e não achavam a doença, achavam que era colesterol alto, era muita carne gorda, era muita coisa gorda, e foram me tratando assim. Aí quando chegaram a descobrir, eu já tinha perca de 80% dos rins. Aí comecei a fazer hemodiálise, né, meio chateado, porque eu nunca esperava da doença, quando o cara vai se aposentar, o cara quer se aposentar, né? Foram 4 anos de espera e em 2010 veio a notícia. Ele seria o próximo a ser transplantado. Daí eu fiz um transplante, correu bem, sucesso, assim, o transplante foi bem. E fiquei 24 dias transplantado, eu estava com alta para vir embora. E daí, só que daí me deu uma infecção no rim, e daí tive de ficar tratando. E daí com aquela infecção, perdi o rim. Por isso agora ele está na fila novamente. E para que pessoas como seu Hélio não necessitem tanto tempo de espera, segundo a coordenadora da Organização por Procura de Órgãos, a OPU age em todo o estado, a fim de preparar os profissionais para o processo de doação. A gente participa de todas as etapas do processo, desde o diagnóstico da morte até a entrevista familiar, para ver se a família autoriza a doação de órgãos, e depois exame de sangue para ver se esses órgãos estão viáveis, toda a avaliação do paciente para ver se os órgãos são bons para doação. Então a gente faz exames de sangue para ver como é que está a função dos órgãos, se avalia na hora da retirada do órgão se ele tem um aspecto de ser um órgão que está viável, que está bom para a utilização, né? Então isso a gente tem uma série de etapas que são feitas para ver se vai ser importante, se vai poder ser utilizado esse órgão ou não. Segundo ela, hoje as doações podem ser feitas apenas em casos de morte encefálica, ou seja, onde há perda das funções cerebrais. No momento em que fez o diagnóstico de morte encefálica, o médico comunica isso à família e aí entra uma equipe para entrevistar essa família e perguntar se a família tem a intenção de doar. Se a família tem a intenção, a gente tem que fazer uma série de procedimentos que levam até 16 horas para ser feitos, para poder entregar depois o corpo para a família. O corpo é levado para um bloco cirúrgico. No bloco cirúrgico é feita uma cirurgia, abre a barriga, o tórax, o que for ser doado. Só são retirados os órgãos que a família autorizou a doação e que vão ser utilizados. Se o órgão não for ser utilizado, já se souber nesse momento, o órgão não é retirado. Esses órgãos eles são colocados em líquidos de preservação, que são os líquidos para deixar o órgão ainda viável para ser utilizado, e o corpo é fechado como se fosse uma cirurgia, com pontos, né, um curativo. No caso de transplante de tecidos, as dúvidas são ainda mais recorrentes para a população. É o caso do transplante de pele. É retirada a camada mais superficial da pele, as pessoas acham que fica com o músculo exposto, não, isso tudo é fantasia. O que a gente vê é uma alteração de cor e só nas partes que não são expostas no velório, então no tronco, no dorso, né? Isso para justamente não ter essa sensação de mutilação. O transplante de pele ele funciona como um curativo biológico, ele tem a função de diminuir as perdas do paciente ali em termos de temperatura, de líquidos,
e também evitar a infecção durante um período e servir como uma espécie de ponte, assim, um arcabouço onde a pele do próprio doente vai se reconstituindo. O Brasil hoje tem um dos maiores programas de transplante de tecidos e órgãos do mundo. Com mais de 1.500 equipes médicas aptas a realizarem esses procedimentos, o Sistema Nacional de Transplantes está presente em mais de 25 estados do país. E o Rio Grande do Sul vive um bom momento. O transplante em geral no Brasil vem crescendo, né? A estimativa do Ministério da Saúde é de que cresça em torno de 12% esse ano a atividade de transplantes no Brasil. Mas aqui no Rio Grande do Sul isso vem se expressando de uma maneira muito importante. Nós aumentamos de 29, que era o que tinha em 2010, para 67 doadores, agora no ano de 2012. Então foi mais do que o dobro que nós conseguimos de doador de múltiplos órgãos. Para a especialista, o mais importante é conversar e tirar as dúvidas sobre esse assunto. O que é importante é a informação, né? Eu tenho certeza, e os números vêm mostrando isso, que o nosso povo é extremamente solidário. Quando ele é chamado para ajudar, ele ajuda. Na região do Vale esse crescimento foi super expressivo, né? Então isso demonstra que a gente está no caminho certo. A terapia do brilho diz que somos seres portadores de identidade material e também de luz. Saiba mais sobre isso na reportagem de Mônica Bortolotti. Existem muitos casos em que pessoas mudam de profissão ou recebem chamados para se dedicar a outra ideologia de vida. Com Zélie não foi diferente. Através de um sinal, ela foi conhecer as terapias espirituais e foi aí que encontrou a frequência de brilho. Frequências de brilho é um trabalho energético que ativa portais no corpo do cliente ou acima do corpo da pessoa. Esses portais contêm energias específicas que atuam nas nossas células. Existem mantras também que a gente utiliza nessa prática, sons, que através da reverberação do som a gente pode harmonizar as células das pessoas, transmutar, trabalhar toda a energia para que a pessoa se sinta melhor. O cristal potencializa a energia, entra em vibração com as células e aí que então acontece, né, toda a transformação do trabalho. Para quem não conhece, no primeiro contato parece estranho, mas a terapeuta explica que tudo que é utilizado na sessão tem um fundamento. Trabalhei por muitos anos, né, em cursos humanos, trabalhei em empresas e de repente tive uma sensação no meu corpo à noite, né, de como se fossem luzes que faziam uma espécie de drenagem linfática no meu abdômen. E então, mas tem alguma coisa acontecendo, né? E eu, antes de virar terapeuta, eu já não bebo nada de álcool, eu sou vegetariana, eu não bebi nada, não cheirei nada, não fiz nada. E eu tô sentindo essa sensação, é muito real. E é muito interessante, das pessoas também dizem, não é acreditar em frequências, é sentir. Né? Aqui a gente sente, não teve quem não passou por aqui que não sentisse que tem algo além do que a gente vê com os nossos olhos. Silvia conheceu a terapia há 3 anos. Com a frequência de brilho, ela conseguiu burlar a falta do pai, morto naquela época. Eu, pelo menos, fiquei muito mexida, né? E daí a minha irmã disse, mas vai lá, porque eu estava assim, qualquer coisa, eu chorava, aquela coisa. Aí eu vim, não sei se eu vim 4 sessões, 5. É muito bom, a gente se sente assim, relaxa assim, parece que tu sai do corpo. Cada sessão de terapia dura 45 minutos e sempre na primeira consulta é realizada uma entrevista. Fique agora com imagens de uma sessão de frequências de brilho. Este foi o Saúde e Beleza. Você pode rever essas reportagens no YouTube e também participar sugerindo novos assuntos através do e-mail que está aparecendo na sua tela. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.